Aí ouvimos mais esse louvor que entoamos ao Senhor nosso Deus. É uma história, irmãos, que eu sempre digo, irmãos, podendo ser católico ou evangélico, sempre o pai ou a mãe colocou nós na presença do Senhor. E ontem nós falávamos, irmãos, sobre o Provérbios que fala que nós precisamos honrar pai e mãe, irmãos. E nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo, se nós for lá no cemitério, nós vamos se deparar com pessoas que tiveram crianças 5 dias de vida, ou nasceram e faleceram, e assim por diante, irmãos, cada um com um propósito. E aí talvez nós poderíamos ir essas crianças, os próprios discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou, eles ou os pais deles? Não tem, uma criança não tem pecado, irmãos. E Jesus, com aquela mansidão, ele podia ser bruto, não falar, mas credo, que pergunta é essa? Mas ele disse: não, nem eles, nem os pais deles, mas isso aqui é para se cumprir, que quando isso acontecer, um milagre acontecer, é para nós exaltar o nome do Pai que está no céu. Então, irmãos, os louvores vêm falando ao nosso coração. Quando nós nascemos, eu acredito, irmãos, que às vezes os pais têm projeto de ter um filho, e às vezes eles não têm aquele projeto, simplesmente acontece. Eu quero um guri, eu quero uma menina. Se é gêmeos, queria 2 guris, 2 meninas. É feito o projeto, irmãos. É comprado as roupinhas, é feito os planos. E só Deus sabe o que vai ser para frente, né, irmãos? Só Deus sabe o que vai acontecer dali para frente. Então, se nós estamos aqui, uns com 5, com 10, com 20, com 50, com quase 90, né, pastor? Mais que 90. É porque Deus, irmãos, quis. É porque Ele nos presenteou, irmãos, com esses dias maravilhosos. Se nós começar a olhar para nós, irmãos, e ver de onde Deus nos tirou, e quando nós cantávamos esse louvor: por quantas vezes caminhei sozinho no mundo, por quantas vezes minha mãe por mim esperar, porque é normal uma mãe esperar. O pai não, o pai vai deitar, está cansado. Às vezes, irmãos, um pai embriagado, vai deitar, mas a mãe não consegue fazer isso, irmãos. É um privilégio para a irmã, que criou seus filhos dentro da casa do Senhor. Cada um que criou, irmãos, seus filhos, não é em vão, irmãos, o ensinamento, porque o dia receberemos a recompensa do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós ler uma palavra. O livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 1, irmãos. Eu estava meditando que palavra, e o Senhor me deu essa palavra, falava no meu coração, e certamente, talvez vocês vão me dizer: eu ouvi essa palavra os últimos dias umas 10 vezes, mas ela vai fazer o que apraz o coração de Deus, irmãos. 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 1, nos diz a palavra do Senhor assim. Sei que os irmãos argentinos vão entender, nós entendemos eles também. 1 Samuel 16 e o 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Podeis assentar, irmãos.
Uma palavra, irmãos, que para profeta é duro, irmãos. Ele ouvir não tem problema, mas ele falar, irmão Ludwig, ele ouvir de Deus. Irmãos, existe um projeto de Deus na nossa vida, e querendo nós ou não, Deus, Ele faz com que se cumpra. Às vezes, de tanto nós rejeitar esse projeto, então ele cessa e vai para a tumba sem cumprir o que Deus prometeu. Por isso que eu digo, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, fazer segundo as tuas forças, porque para o além, para onde vai, ninguém mais faz nada, irmãos. Não, mas eu chego lá no templo, eu dobro o meu joelho, mas e o chamado que Deus fala, irmãos? E o chamado que Deus tem colocado no nosso coração, e Deus tem usado os profetas para falar conosco. Não, mas eu vou ir me aprimorando, e daqui a um pouco eu sou um pregador, daqui a um pouco eu sou um cantor, daqui a um pouco eu sou a trombeta, e você não fez nada para Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, é que existia um, irmãos, profeta do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o sacerdote Eli, ele estava velho. E eu acredito que ele é preocupado. Olha, daqui um pouco eu vou morrer, e o que vai ser da casa do Senhor? E ele começar a orar, a jejuar e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor levante um profeta de verdade, um profeta que fale a verdade. E nos diz a palavra, irmãos, que existia um homem chamado Eucana, e ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E Penina tinha vários filhos, Ana não tinha, irmãos, e ela tinha um projeto de ser mãe. A mulher que não tinha filho, naquela época ela não tinha valor. Hoje não querem filho, hoje não querem, mas naquela época tinha valor. E agora nos diz a palavra, irmãos, e nós podemos deduzir muitas coisas, porque nos dá direito, pelo conhecimento que temos, de que Deus cerrou a madre de Ana: olha, você não vai ter filho. E cada ano, quando iam adorar, e eu creio que no dia a dia, irmã Ironi, quando ela dobrava os seus joelhos e falava com Deus, ela dizia: Deus, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu não quero ser zombado, eu não quero ser criticado, mas eu quero ser simplesmente mãe, nem que seja de um filho. E era, irmãos, do coração de Deus aquela oração que ela fazia. Porque às vezes nós fizemos orações, mas não é a mesma que Deus tem para nós. Por isso que Ele não concretiza a nossa oração. E ela vai orando cada ano, e elas vão lá adorar, e a outra tinha motivo para chegar lá. Talvez você diga assim: eu não tenho motivo. Você tem motivo. Você tem tuas pernas, você tem a tua boca, os teus pulmões, você tem uma família abençoada, você tem um trabalho, você tem um carro, você tem tudo. O que muitos irmãos dariam tudo para ter o que nós temos, e às vezes nós somos ingratos com Deus, irmãos. A palavra diz, irmãos, que Penina zombava dela. E um dia ela estava no templo orando, e ela derramava suas lágrimas, ela não tinha mais o que orar. E o sacerdote chegou e disse: hoje eu repreendo essa mulher. Disse: mulher, aparta de ti esse vinho, mulher. Ela deu uma olhada, ela podia desistir, irmã. Ela podia dizer: eu estou aqui pedindo, se esse homem soubesse que eu estou passando, é motivo de eu parar. Às vezes nós queremos parar por coisas tão pequenininhas, por pouca coisa, irmão. Nós queremos desistir, e às vezes bem pertinho da nossa vitória.
bem pertinho de nós alcançar nossa vitória, acho que eu paro, acho que eu desisto. E o Espírito Santo ali gemendo: não para, a tua vitória está aqui, é mais um pouquinho, e você vence, você vai cantar o hino da vitória. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ela disse: a tua serva, ela não está embriagada, mas eu me derramo na presença do Senhor, porque eu preciso algo. Ela nem contou para o sacerdote. E se passa o tempo, e um dia Deus dá Samuel para ela. E quando ela vê que ela está grávida, quando ela vê, um dia ela fala para o seu esposo, ela disse: olha, Eucana, eu tanto pedi a Deus que Ele me desse um filho, e se Ele me desse, eu levaria e eu doaria para o sacerdote, para ele criar como bem tem que ser criado dentro da casa do Senhor. E eu creio, irmãos, que quando ela fez esse voto, o céu disse amém, porque era o desejo do coração de Deus. E ali, irmãos, quando isso aconteceu, aquele menino foi gerado, aquele menino foi desmamado, foi doado no templo, então ela teria mais um motivo para agradecer a Deus. E agora, irmãos, o profeta é o sacerdote, irmãos. Ele vai criando Samuel, ele vai ensinando Samuel. E um dia, ele está quase formado, mas ainda, ele está cuidando do templo, mas ainda, ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Um dia ainda antes que as lâmpadas do templo se apagassem, que ele cuidou de fazer todos os afazeres, e ele disse: daqui um pouco no seu pensamento vou deitar, vou dormir, e é uma noite igual às demais. Mas quando, irmãos, ele vai se deitar, que eu creio que ele fala com Deus, ele ouve uma voz que disse: Samuel, Samuel. E ele se levantou dali, correu lá no sacerdote. E ele perguntou ao sacerdote: você me chamou? O Senhor me chamou? E ele disse: não, Samuel, eu não te chamei. Torna a deitar. E ele vai lá e ele se deita novamente. Fica surpreso. Talvez o sacerdote ali, ele fica surpreso. Mas quando ele deita, irmãos, e o Espírito do Santo do Senhor, ele é bem educado, é tudo na hora certa, porque ele não espera Samuel dormir, não. Ele só se deita e aquela voz mansa e suave fala de novo. Eu acredito que a voz do sacerdote é semelhante à voz de Deus, irmãos. Por isso, quando o pastor fala, quando a atendente do círculo de oração fala, é semelhante à voz de Deus, irmãos. E nos ensina para que nós trilhe pelo um caminho da verdade, pela obediência. E jamais podemos dizer: mas essa é ou não é a voz? É a voz de quem nos ama e nos ensina com carinho a caminhada para chegar lá no céu. A Bíblia diz, irmãos, que ele corre e fala: o Senhor me chamou. Mas ele pensa e disse: não, Samuel, eu não te chamei. Ah, mas o Senhor fala com ele, irmãos. O meu Deus começou a falar com o menino. Está aí o profeta substituto. Está aí alguém que tem autoridade para cuidar do templo e não vai deixar perecer a minha obra. Um dia, irmãos, quando aquela mulher chega e entrega aquele menino, ela dá uma surpresa no sacerdote. Porque ela diz assim: ô sacerdote, é teu? Por esse menino orava eu, é teu. Cria ele no templo, dá um jeito, aí ele está desmamado.
e cria como tem necessidade a obra do Senhor. Então eu creio que ele se lembra dessas palavras, e agora ele diz: Samuel, vai deitar, meu filho. E vai acontecer, há de ser que essa voz vai te chamar de novo, Samuel. E quando ela te chamar, você diz: fala, meu Senhor, porque teu servo ouve. O problema, irmãos, que o Espírito Santo, ele vem falando com nós, e nós achamos: eu só aceito se for o Pedro ou Paulo que falar comigo. Às vezes você abre a tua Bíblia, às vezes você está ouvindo o louvor e é Deus falando diretamente contigo, mas você precisa entender que é Deus. Às vezes você espera uma solução para algo, para uma direção que você quer tomar, e simplesmente porque se distrai com alguma coisa dessa vida, e passou o louvor, passou a palavra, passou a mensagem, você não põe naquele culto que Deus queria falar contigo, porque você disse: está me doendo a cabeça, hoje eu não vou porque eu estou com dor nas pernas. E eu quero te dizer, você perde a oportunidade de ser abençoado. Aquele jovem foi criado dessa maneira, então ele aprendeu. A Bíblia diz, irmãos, que no outro dia, quando amanheceu, ele se acordava de manhã cedo, fazia os afazeres, e quando ele vai para tomar o café dele, o sacerdote tem tudo pronto, e ele pensa: eu me atrasei, sacerdote. Não, você não se atrasou. Eu fiz o que tinha que fazer aqui, e eu quero que você me fale tudo e não me esconda nada. Ali começa ele a falar a verdade, irmãos. Ele sempre falou a verdade, mas ali era duro, irmãos. Ali era duro, ele podia: não, vou esconder alguma coisa, eu não vou falar. Isso aqui, se eu falar, é dos filhos do sacerdote, eu não posso. E ele já disse: olha, não me esconda nada. E ele fala tudo que aqueles homens que nasceram para ser homens de Deus faziam errado dentro da casa do Senhor. Então Deus começa a usar Samuel como um profeta, ele vai trabalhando. Um dia o povo de Israel queria um rei, Deus disse: Samuel, eles já proveram um rei, um homem chamado Saul, ele é bonito, fortão, é um homem de guerra. Foi Deus que mandou. Vai lá e unge Samuel, vai lá e unge Saul como rei de Israel. Mas Deus deixou bem claro que o povo tinha escolhido Saul. E agora nos diz a palavra, irmãos, que Saul começou a reinar e começou a obedecer a palavra do Senhor. Talvez no início ali o povo começa a dizer: Saul, nossa caminhada é por aqui, se for por aqui Deus vai estar conosco, então é por aqui que nós vamos, porque se você ir por aqui nós estamos juntos. E vai se passando o tempo, começa a agregar gente, porque em todas as batalhas que ele vai, ele é vencedor. Começa a agregar gente, povo. E se passa o tempo, e talvez chega alguém e diz: olha, Saul, não precisa ser dessa maneira, podemos fazer um pouco diferente, eu vou me agregar a ti, vamos fazer dessa maneira. E ele começa a se desviar para a esquerda e para a direita, e começa a desobedecer o ídolo total do Senhor nosso Deus. Ele começa a se desviar, e Deus, irmãos, quando nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas, ele se ausenta, ele deixa nós sozinhos, irmãos. Olha, se você acha que pode, para quê eu te ajudar? Sendo que você vai à batalha, você usa as tuas forças, mas eu que te dou a vitória. A Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço, irmãos.
E aqui nos diz a palavra, irmãos, que Samuel, ele está ali trabalhando, mas existe Deus falar na vida dele e ele ir para cá, ele ir para lá, mas com Saul, por enquanto, nada. Deus dá corda para nós, irmãos. Nós sabemos aonde está e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por ali, irmãos, João 8:32, é por ali que nós precisamos. O salmista disse, Davi disse, eu escondi a tua palavra aqui no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, talvez ele diz, não, mas esses conselhos dos primeiros, que eles já estão velhinhos, já se passaram os anos, eu posso mudar, e ele aceita, vai mudando, e Deus vai se aborrecendo com Saul, porque ele não é escolhido segundo o coração de Deus, e sempre ele vai e é vitorioso, a mão de Deus dá vitória, mas chega um dia, irmãos, que Deus, já conhecendo o coração de Saul, Saul vai para a batalha, e antes dele ir, o profeta vai lá e diz, ó, Saul, você vai para a batalha? Vou. Lá tem gado gordo, Saul, lá tem ovelha gorda, e o teu coração tem mudado para os lados, e o Senhor está te dizendo, não traga de nada, não traga despojo de lá, não venha trazer nada, porque o Senhor está te dizendo que não é para você trazer. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele vai à batalha, e ele começa a pelejar, e eles vão derrotando, e são vencedores. E dali um pouco ele começa a olhar para aquele gado, ele começa a olhar para aquelas ovelhas, e ele diz consigo, eu vou levar um pouco, eu vou defender um pouco disso aqui, vou levar para mim, eu preciso lá tem, mas não é igual a esse, encheu os olhos, irmãos. A Bíblia diz que os nossos olhos, se eles forem bons, eles fazem coisas boas, mas se eles forem mal, irmãos, nós estamos perdidos. E a palavra do Senhor nos diz que ele olha, ele cobiça, e ele pega e ele traz, porque não tem mais dono. Mas existia uma palavra que não era, irmãos, para ele trazer. Vocês acham que Deus deixou faltar alguma coisa para Saul? Nunca Deus deixou, nunca. E ele preferiu desobedecer a voz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando ele vem, ele traz, e ele pensa, olha, como de sempre, vou ficar numa boa. Mas daí Deus fala com o profeta Samuel, eu tenho um servicinho para ti, Samuel, pode me mandar, Senhor, eu já vou lá, vou fazer conforme o Senhor manda. Então vai lá, Samuel, vai lá na casa de Saul, vai lá na casa de Jessé depois, mas primeiro vai lá em Saul falar com ele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala 2 vezes com ele, e a Bíblia diz que ele vai na casa de Saul e diz, Saul, o que Deus falou antes de você ir para a batalha? Ele disse, mas eu fiz tudo o que Deus mandou. E que mugido é esse que eu ouço? Que balido é esse que eu ouço? Aí se abriu os seus olhos espirituais, se abriu os seus ouvidos espirituais, e ele disse, desobedecer a voz do Senhor. Ele disse, mas eu trouxe a desculpa, irmãos. Mas eu pequei porque o fulano peca. Mas eu fiz isso porque o Senhor perdoa.
Mas e daqui um pouquinho, quando soar a trombeta, irmãos, você sabe se dá tempo? Porque às vezes nós somos, irmãos, tão incapazes de confessar o nosso pecado. Nós somos tão incapazes de nós reconhecer, porque a Bíblia diz: aquele que pede perdão e confessa alcança misericórdia. E caso contrário, nós temos, irmãos, um costume, nós todos, eu creio, o nosso coração, ele deseja, irmãos, que cada um tenha salvação. Então nós temos o desejo de chegar para alguém que partiu um dia, caminhou uma caminhada, e dizer: olha, foi salvo por isso, por aquilo. Esse é o nosso desejo. Mas não é às vezes competente com o que aconteceu, não é competente com o que Deus Ele projetou, e esse alguém não quis, irmãos. Nós precisamos fazer, irmãos. E quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. A Bíblia diz, irmãos, que não teve como Saul escapar. Só que antes, Deus pega e diz: Samuel, vai lá na casa de Jessé o belemita, porque lá eu me provi de um rei. Lá tem um rei. Não, Deus o livre. Eu já fui para lá com Saul. Tudo bem que ele errou. Tudo bem que ele errou. Aliás, irmãos, ele foi depois. Primeiro ele vai falar com o profeta, e depois ele vai falar com Saul. Ele disse: até quando terás dó, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? E ele vai lá e ele disse: mas Senhor, se eu ir lá vai ser duro. Se eu ir lá, esse homem, ele manda me matar. Não, eu te moldei desde lá de trás. Desde que tua mãe era estéril, eu te moldei. Desde que ela entregou no templo, eu te moldei. Desde quando eu chamei pelo teu nome. Não tem uma palavra que ele disse: tu és meu, se passares pelo fogo, se passares pelo vento, pela tempestade, ele vai nos livrar. E ali ele disse: não, tu vai lá. E a Bíblia diz que ele chega e ele aponta e ele fala tudo que o Senhor tem mandado ele falar. O costume nosso é querer falar coisas boas, irmãos. E é bom falar. É bom profetizar bênção. Não se preocupe se sair, Deus vai levantar alguém segundo o coração dele. Vai cantar, vai pregar, vai ser um músico na obra do Senhor. Porque muitos que você fala: olha, não quer experimentar. Não, ainda não estou preparado. Ainda não estou certo, não sei se eu vou ou se não vou. Eu ainda preciso tomar decisões, propósito. Eu quero te dizer, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quando nós levantamos a mão para o Senhor, irmãos, e aceitamos Ele, dali em diante passa um anjo a acompanhar nós. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem os livre. Ao derredor está Satanás, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que Satanás brama como um leão. Mas eu tenho um dizer, irmãos, que nós servimos ao leão da tribo de Judá. Nós servimos aquele, irmãos, que não perde batalha. Não adianta alguém tentar investir contra o teu casamento, contra a tua vida, contra a obra do Senhor, contra a igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é contra esse templo aqui não, mas é com vocês, meus queridos, que formam a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele fala com Saul,
Saul disse: olha, eu trouxe para sacrificar. Ele disse: olha, porventura Deus tem prazer em sacrifício? Não. Ele tem prazer em que se obedeça a palavra dele. Talvez você venha com a cruz pesada, está calejando os teus ombros. Talvez os teus joelhos estão calejados. Mas lá no céu está sendo notado tudo que você suporta. Mas persevera na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para se colocar em pé. Não sei se o pastor Júlio vai fazer. Nós vamos, irmãos, estar orando com a igreja. Está maravilhoso, irmãos, está uma bênção. Nós estamos aqui falando da bondade do Senhor. Nós queremos, irmãos, dar uma oportunidade, irmãos, assim como Deus deu para nós, oferecer essa oportunidade para alguém que talvez queira se reconciliar, queira se chegar aos pés do Senhor, queira fazer um novo propósito. Você não precisa ter vergonha, não, porque nós não somos cidadão daqui, nós somos forasteiro em terra estranha. Se tiver alguém, pode passar, nós vamos estar orando. Se tiver alguém que necessita de uma oração, por uma cura, nós vamos estar orando. Eu não lembro agora teu nome. Mateus. Quero dizer para ti, Mateus, que Deus já precisa de você há muito mais tempo para fazer a diferença. Você já ouviu Deus falar muitas vezes contigo, muitas. E eu quero te dizer, tem um monte de parente teu que espera por você. Espera por você aquela coragem que Deus deu para o teu avô. Porque eu tenho certeza que Ele colocou cada um de vocês na presença do Senhor. E Deus espera que você se levante com poder, honra e com glória. Porque a Bíblia diz que Ele dá glória para quem merece. A Bíblia diz: a honra e a glória pertencem ao Senhor, mas Ele dá. A Bíblia diz que Ele dá para quem merece. Está lá escrito. Nós temos aqui os pedidos de oração pelo Jardim Friso. Jardel Friso pede oração para a filha. E aqui diz de Tileuza Padilha pede oração para o irmão Ademar. E oração, irmão, do irmão Algemiro e o irmão Vandir. Amém. Irmãos, vocês conhecem os irmãos e nós vamos orar, porque é tão bom. Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Mateus, trabalhe para o Senhor. Trabalhe, aproveita a oportunidade. Está atrasado, varão. Deus tem muita coisa para colocar nas tuas mãos, mas precisa você se chegar para Ele. Talvez você diga: eu me humilho, eu me coloco, mas Deus tem um chamado diferente para ti. É para você ir em busca de todos os teus primos, tios, tias, e você vê que alguns têm partido para a eternidade, e talvez tem facilitado, tem brincado com as coisas de Deus, mas você é incumbido de fazer isso. Nós vamos orar, irmãos, por os pedidos de oração, e temos certeza que Deus há de nos dar vitória. Eu peço oração, irmãos, por mim, por nosso povo ali, e pelo trabalho que estamos ali. E sempre estamos orando por essa igreja, por todos os pastores aqui. Até, irmãos, pelo padre, porque um dia ele vai ter que dobrar o joelho junto com nós e dar conta de um rebanho, irmãos. E que nós não venhamos, irmãos, deixar que alguém padeça. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Na tua presença maravilhosa nós estamos, ó Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso. Eu sei que o Senhor é juiz, o Senhor é advogado. Eu sei, ó Pai, que o Senhor conhece as causas e julga, ó Pai. Eu sei que o Senhor conhece, ó Pai, o desejo, o coração desse homem, dessa mulher. O Senhor é o nosso médico, ó Pai. O Senhor se faz presente, a Ti merece toda honra, toda glória e todo louvor. Eu levo diante da tua presença o pastor, o vice-pastor, o ciclo de oração, ó Pai, juventude, as criancinhas, visitantes, os vizinhos. Eu levo diante da tua presença e eu lhe peço, atende o pedido de cada um. Continua abençoando, ó Pai, os que pregam, os que cantam, aqueles que se levantam para junto abraçar essa causa, Pai, que não é nossa, mas é tua. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero agradecer pastor Júlio, irmão Darley, que tem nos convidado para nós estar aqui, e sou grato a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas.